na verdade, moro aqui nessa casa há 40 anos. E quando começou o voo livre, a gente olhava para cima aqui e passava todo mundo voando aqui em cima, né? E o meu irmão Luizinho se encantou, passava os dias fazendo asinha de papel e jogando aqui, foi aprender a voar. Tinha 14 anos e resolveu aprender a voar. Foi aquele problema de família, menino com 14 anos, eu vejo hoje pelo meu filho. Se ele falar que quer aprender a voar com 14 anos, sendo um esporte novo, é difícil. Mas a minha mãe deixou ele, achava que não ia para frente, né? Deixou ele aprender a voar, ele foi lá, aprendeu. E quando ele começou realmente, efetivamente a voar daqui de São Conrado, uma das vezes eu fui levar ele no início. E aí ele se engatou, deitou na rampa, checou o cinto e falou, então tá legal, lá embaixo eu te encontro lá embaixo. Eu falei, porra, como é que esse cara pode dizer que vai chegar lá embaixo, tem certeza que vai chegar? Essa parada deve ser muito segura mesmo. Aí eu falei, vou aprender a voar também. E comecei a aprender a voar, só que meu aprendizado foi aquele aprendizado duro. Passei 6 meses na escola, naquela época a gente saía de casa às 5h30 da manhã, ia para Ultraleve. Eu fui aluno do Paul Geiser, que na época era o top, era o que todo mundo queria ser, era o Paul Geiser. Ele tinha o melhor estilo, ele voava melhor que todo mundo, ganhava tudo que era campeonato, fazia umas acrobacias alucinantes. E aí entrei logo na escola do Paul Geiser, que o Luizinho também tinha aprendido com ele, e comecei a aprender a voar. Foi uma parada muito legal, porque meu avô tinha uma Kombi, a gente pegava a Kombi dele de madrugada, saía daqui, ia para lá, passava a manhã toda treinando. Mas o fato é que eu levei 6 meses para aprender. Aí no final de 79, de 78 virando para 79, início de 79 eu dei o meu primeiro voo. Aí realmente comecei a voar. E aí aquilo ali foi virando uma fissura, né? Eu só pensava em voar. Voava todo dia, de manhã, de tarde, todo dia 2, 3 vezes por dia. Naquela época o voo livre não tinha nada a ver com o que é hoje, né? Você voava em asas, você vê a minha primeira asa, a gente comprou, ela não tinha recuperador de mergulho, os washouts da ponta. Ninguém tinha paraquedas, nem variômetro. Aí a fábrica lançou o washout e mandou um kit para a gente adaptar na asa. Aí chegou aqui, a gente adaptou o washout, todo mundo fazendo 360 radical, fazendo engover, tudo sem paraquedas, sem nada. Quer dizer, era uma época diferente. E na verdade os ídolos da época, aquelas pessoas que a gente via aí, eram Beto Dourado, era aquela turma Bento Berenguer, o Guto Vilas, Arnaldo Borges, o Paul Geiser, o André Sansoldo e o Leandro Sansoldo da família, o Otávio Cartolano, os caras que hoje em dia poucos deles voam, o próprio Geraldo Nobre. Geraldo Nobre é um dos mais antigos e que se manteve atual, porque até hoje ele voa muito bem. Mas aí eu aprendi ali, aí eu voava direto. E eu entrei para a faculdade, e isso é até uma coisa que meus filhos não podem muito ver. Eu saía de manhã cedo como se eu fosse para a faculdade, eu ia voar, para a faculdade de voo livre. Aí eu chegava na hora do almoço, vinha em casa, almoçava, cheguei da faculdade, vou voar. Aí voava de novo. Então eu passei aí 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, voando todo dia que dava, eu estava voando. Aí treinei muito. Na verdade, o meu irmão, o Luizinho, a gente voava junto, direto. Quando eu aprendi, a gente passou a ter 2 asas. Mas o Luizinho sempre teve uma aptidão melhor do que a minha, né? Ele treinava menos e voava melhor. Eu melhorei muito por muito treino, entendeu? Eu sei que para ficar bom em alguma coisa eu tenho que treinar muito. Então eu treinei muito, voei muito, direto. E o Luizinho voava muito menos do que eu e a gente ia para os campeonatos, a gente voava sempre igual. Às vezes eu melhor, às vezes ele melhor, mas em treino eu treinava muito mais do que ele. E aí eu me lembro de uma vez a gente foi para Bocaina, foi muito legal, fui eu, o Luizinho, eu tinha 6 meses de voo, a época a Serra da Bocaina era o que havia de melhor para voar, a gente ia para lá, acampava, aí fui eu, Luizinho, Paulinho Maraia e Bonitão. E aí chegamos lá, eu e o Luizinho tínhamos uma asa só, então um dia um voava, outro dia outro voava. Quando o Luizinho voava, ele voava e pousava em cima, e quando eu voava, eu decolava e afundava direto. E um dos dias o Bonitão emprestou a asa dele para o Luizinho voar, porque senão ele ia ficar sem voar. Mas eu decolava, sentia a térmica, enroscava, mas eu acho que eu enroscava muito picado e só enroscava para baixo. Decolava e pousava lá embaixo. Mas foi uma fase, né, muito boa da vida da gente.
Isso aí naquela década de 80 eu já dei, por muito treino, eu já dei uma evoluída muito grande. Em 81 já me classifiquei para ir para o primeiro mundial, foi quando o PP ganhou lá no Japão. Mas eu tinha aquela mentalidade de que eu estava voando muito bem já, e tinha acabado de lançar a asa da Cometa, da UP, que era uma asa que foi a revolução das asas, porque entrou uma asa de pano duplo, com uma performance de tirada muito superior, e as provas já eram de pilão, só que era com fotografia, aquele negócio. Só que eu, bitolado, né? Hoje em dia eu vejo que eu era bitolado demais. Lançaram um variômetro, aquele Flytech, todo mundo comprou o Flytech, todos foram todos foram pro campeonato com variômetro, e eu só voava aqui sem variômetro. Ah, não, eu vou sem variômetro mesmo, tô acostumado, não preciso de variômetro. Fui para lá, não arrumei nada, lógico, né? Sem variômetro, num lugar que você não conhece. Dei altos voos, mas não arrumei nada. E não ia arrumar nunca sem variômetro. De lá para cá, do campeonato acabou, eu já trouxe um variômetro com uma Cometa nova, comecei a voar com variômetro, em 82 fui campeão brasileiro. Então você vê que o equipamento, ele é muito importante, né? Aí eu sempre também tive esse objetivo. Eu saía asa nova, eu comprava asa nova. Saía um variômetro novo, eu comprava. Paraquedas sempre novo, tudo novo. Nunca tive nada velho. E sempre me mirei muito no Paul Geiser, né? Porque o Paul Geiser para mim era o exemplo. O cara decolava muito bem, o cara posava excepcionalmente bem. O que a gente treinou de mosca foi tudo em função dele, que a gente botava... Minha mãe perdeu várias toalhas, que a gente pegava a toalha em casa, botava na praia, treinava alvo, pousava amarradão que tinha posado no alvo, desmontava a asa, quando olhava na praia tinham roubado a toalha. Então perdemos muitas toalhas ali naquela praia. Mas treinamos muito alvo, e a gente adquiriu um nível de treinamento e de pouso muito bom por conta desse treinamento. Tá, olha, a gente quando começou a voar, todas as asas eram asas de ponta reta. Então começamos com essa ponta reta. A gente voava eu voava de Fênix 6C, depois passei para voar de Olympus, que era a asa mais radical da época, a asa que o Paul Geiser voava era o meu sonho, vamos voar de Olympus. Aí vamos de Olympus, que eles diziam que era radicalíssima, a gente voou bem pra caramba na Olympus. Da Olympus, a gente teve a Laser, que era uma asa já de ponta redonda, mas não de tala de fibra, mas a ponta dela era redonda. Uma asa muito boa de voar, mas eu não sentia assim muita diferença de característica não. Aí da Laser já concorria com a Atlas, que também era ponta reta, passamos para a Cometa, que também era ponta reta, tudo mais ou menos a mesma característica. Aí lançaram a Sensor, uma asa americana, tala de fibra na ponta, que o Luizinho comprou a primeira e deu uma esculachada geral, porque na merreca a asa era um absurdo, pelo tamanho, por ela rodar chato, um espetáculo de asa. E aí a gente começou a voar de ponta redonda, eu também peguei a Sensor, tivemos resultados excelentes. Era uma asa que ela voava, ela era um pouquinho mais dura, mas ela rodava bem chato, bem lento, você na térmica tinha um rendimento excepcional, excepcional. De lá para cá, voltaram de novo para a ponta reta, porque a evolução da performance, a Sensor não evoluiu, e aí vieram com a Medkiss, que era muito melhor, vieram com a HPAT, que era muito melhor, que concorria com a Medkiss, e a MOS veio com a GTR, que era uma asa de ponta redonda, mas não tinha essa performance. A gente até voou de GTR, mas era uma asa lenta. Na Europa tinha uma Firebird também de ponta redonda, que também não tinha performance, o PP voou de Firebird, sabe? Não era feito hoje em dia. Mas a MOS continuou desenvolvendo esse projeto de ponta redonda, que no final das contas tomou conta do mundo, né? Porque na década de 90, quando a Medkiss começou a cair, acabou a Medkiss, a Airwave, a MOS começou a tomar conta do mundo com a Extralight. E aí veio a Laminar, a Ícaro 2000, que em 94 na Espanha, o Manfred esculachou com a Laminar. A Laminar era eu fui lá no Campeonato Mundial voando de Hammer, que era a asa da Wheelswing. Cheguei lá, quando eu vi o Manfred voando de Laminar, eu falei, pô, não tem condição. Na turbulência, a asa era super estável, subia muito, tinha uma performance de planeio excepcional.
E aí eu fiz um contato, peguei a representação da Laminar, comecei a trazer ela para o Brasil, ela dominou, porque entre Laminar e Extralight de King Post, asas com King, a Laminar era mais gostosa do que a Extralight de voar, uma asa mais leve. E tinha o Manfred Hummel, que era o supra-sumo, né? O Manfred Hummel, para mim, o Thomas Suchneck foi tricampeão, o Manfred também foi. Só que a diferença entre os pilotos, na época do Thomas, na época do Manfred, a gente via que o Manfred era o Kelly Slater. Não tem comparação. O Kelly Slater, no surf, ele entra, ganha, não sei quantas vezes, né? Era o Betinho Schmidt no Brasil. Ele conseguiu um nível acima de todo mundo, né? O Betinho Schmidt, numa época do Brasil também, ele tinha um nível superior. Ele foi 8 vezes campeão brasileiro. Ele entrava e ganhava. Também a gente tem que admitir que ele era o cara que na época tinha uma condição de tempo de treinamento muito maior do que todo mundo. Todo mundo estava trabalhando e ele só voava. Ele passou aí vários anos da vida só voando. Vivia de renda e de voo. Então, o voo livre é treino, né? Mas a gente está falando das asas de ponta redonda e ponta reta. Eu hoje voo na Aeros, né? A Laminar, esse problema da Europa de euro, dólar, a Laminar ficou muito cara, é uma fábrica excelente. Hoje em dia eles têm uma asa chamada Z9, que é muito boa. Na Europa você vê, tem poucas no campeonato, mas elas estão sempre bem classificadas. Eles já não tem mais o Manfred voando e as asas voam muito bem. Mas eu parti para o lado para Aeros, né? Porque como eu gosto da competição das asas, né? O que eu gosto é isso. Não é nem asa delta você não ganha dinheiro. Não adianta você falar, pô, o cara está vendendo para ganhar muito dinheiro. Não ganha nada. O mercado é mínimo. É muito mais pela competição do que pelo dinheiro, né? Lógico, tem um lucrinho, tudo bem, mas a competição de uma asa com outra é muito mais maneiro. Se você chegar num campeonato só tem light speed, cara. Se você tem um light speed, você tem Aeros, você tem outra marca. A gente teve época no Brasil que tinha um monte de marca de asa diferente, era muito mais maneiro, né? Quando a Laminar deu essa caída por conta de preço, até o Manfred parou de voar a asa depois do Campeonato de Brasília. Ele voou Brasília, ganhou Brasília, falou, chega, para mim chega. Não existe nenhum lugar tão bom como Brasília para mim voar de novo, então eu não vou mais para Campeonato de Asa Delta. E a asa não estava vendendo tanto por conta do preço, ele saiu da fábrica. A fábrica realmente deu uma parada com o negócio de asa, diminuiu muito, né? Eu fui procurar uma outra representação e a Aeros era uma asa que estava despontando, estava muito boa. E eu comecei a trabalhar com eles, que graças a Deus realmente é uma asa muito boa. Hoje enfrenta o mesmo problema, que tudo que vem da Europa vem em euro e é muito caro para a gente. Mas é uma asa excelente, eu me adaptei muito bem à asa de ponta reta, eu voo muito bem à asa de ponta reta, me adapto muito bem a ela. É uma asa muito fácil de você voar também. Mas hoje eu vou te falar sinceramente, todas as 3 fábricas que atuam no mundo hoje são muito boas. Não tem, uma é melhor, a outra é melhor, não tem. Cada um vai escolher, são 3 asas excelentes, cada um escolhe dentro do que pode pagar e do que quer. E qualquer uma que pegar tá ótimo, bem servido demais, né? Tem a Lightspeed, tem a Talon e tem a Aeros. Eu vou na Aeros, mas se eu não tivesse Aeros, eu ia voar numa ou na outra, porque são asas super seguras, são asas excelentes de voar, muito boas, de fábricas muito tradicionais. A Aeros, na verdade, é a fábrica menos tradicional das 3. Né? A Moz, a gente sabe como é que é, né? O Moz está aí, desde eu aprendi a voar, já existia Moz. Então, uma fábrica que deve ter 45 anos de voo, 40 anos de fábrica. A Wheels Wing, mesma coisa. Quando eu aprendi a voar, já estavam começando a fazer o Wheels Wing, ou começaram um pouquinho depois. Eu me lembro que já tive várias asas da Wheels Wing, muitas HP, já fui representante da Wheels Wing no Brasil, junto com o Patrick Bredel. Já vendi muita HP. Uma fábrica excelente, uma asa de uma qualidade impecável. E a Aeros também veio uma fábrica boa, começou lá na Ucrânia. Hoje em dia eles fazem uma asa que quando começou, era uma asa que tinha muita vantagem, era barato pra caramba. Tudo ucraniano. Só que era uma asa ruim. Hoje, ela é uma asa cara, como todas as outras. Mas ela é tudo importado, só é mão de obra ucraniana. É feito você importar tudo, fazer lá na Ucrânia e mandar para o mundo. Mas é uma asa excelente também. Eu vejo as pessoas, os amigos meus que estão voando Aeros hoje, eles evoluíram muito o nível, né?
garotos como o Sadia, o próprio agora o Giovanni, os caras que voam nível intermediário compraram a asa e estão adorando. Mas também tem quem comprou a Lightspeed e está adorando, todas são boas. Eu não tenho o que falar melhor de uma do que de outra. Para mim, hoje em dia, a gente está muito bem servido de equipamento. A segurança, se você comparar com quando a gente aprendeu a voar, é absurdamente mais seguro. Lógico que a sua peculiaridade é que a asa voa mais rápido, você tem que ficar mais atento na decolagem, mais atento no pouso, porque você chega no chão com muito mais velocidade. Mas ela também tem muito mais segurança. Todo o equipamento que te é oferecido hoje em dia é muito mais seguro, te dá muito mais segurança do que era antigamente. O que acontece? Essa é a característica da asa de ponta reta, né? A asa de ponta redonda é uma asa que você roda mais chato e você trabalha mais high side, você trabalha descomandando. O cara que voa nessa asa, quando ele pega uma asa de ponta reta, ele vai se falar, caramba, essa asa é um espetáculo. Por quê? Primeiro, você pode voar com a marcha puxada, porque ela não dá esse flat spin. Então a asa de ponta redonda, se você já vai com a marcha puxada, estolar um pouquinho mais do ponto, ela já abaixa o bico e entra em parafuso. Isso acontece com piloto bom, piloto ruim. O Zé Galinha caiu ali do lado do túnel, porque foi fazer a última curva com a marcha puxada. O Guga caiu lá em Brasília, que foi fazer a curva com a marcha puxada, estolou um pouquinho mais, a asa entrou em parafuso e não tem jeito, demora um tempo para recuperar. E a asa de ponta reta não tem isso. E ela é uma asa que você consegue fazer uma regulagem para ela não ficar high side, ela já vem assim, né? Se você quiser botar um pouco high side para ela ficar mais veloz, você bota, mas normalmente não se faz isso. Então é uma asa, quem sai da ponta redonda e pega ela, entra na curva, bota na curva e ela fica, ela não cai, né? E assim, o que eu vejo da diferença da Aeros para as asas de ponta redonda é na merreca. Na condição forte, todas elas são iguais, sobem iguais, você vai ter que voar mais acelerado um pouquinho, mas na merreca, ela é uma asa que você consegue voar bem lento, com a marcha toda solta, e ela não cai em faca, não cai para o lado. Então você bota ela na curva, você fica super lento. Então isso, para quem está voando, te dá um rendimento melhor, porque você está lento, te dá um conforto maior, porque você não faz força nenhuma. Então a impressão assim que você tem é que você tem uma asa muito mais fácil. Ela é fácil, mas a outra também é fácil. Só que cada uma tem a sua característica, né? As pessoas que geralmente, como está todo mundo voando de ponta redonda, quando sai e pega ela, fala, caramba, e como a gente voa no Rio, que é só merreca, né? Se você voar só em Brasília, você não ia achar tanta diferença, mas se você voando aqui, você sente realmente a diferença. Voar encostadinho no morro, dá para dentro da árvore ali, pertinho da árvore, você sente diferença, porque a asa é muito macia. Ela é uma asa que o Nader, que tem 80 kg, voa numa asa tamanho 13 e tem um rendimento excepcional. Então, ele tendo o peso que ele tem um rendimento de andada na velocidade muito bom, tem um planeio excelente e tem um comando excepcional. Então, realmente, isso aí enche o olho da gente que está voando, né? Estou falando de voo livre, free fly. Não estou falando, se você for para competição, não dá muita diferença, né? Na hora de tirar, a outra anda também, todas sobem igual. Mas no free fly, na merreca, a nossa asa ela tem um quezinho, né? Que o cara voando bem, ele pode extrair dela. Não concordo que ela é mais difícil de pousar. Até porque você vê todas as pessoas que estão voando, acham ela ótima de pouso. O que acontece é que a Combat, ela é uma asa que, se você soltar a marcha toda, ela não estola. Se você estiver voando no lift, soltar a marcha toda com o vento, você pode ir parando, ela vai parando, ela fica lentinha de frente para o vento. Então, para você pousar, você tem que vir com a marcha um pouquinho puxada. Você vier com a marcha um pouquinho puxada, mas isso é uma característica de praticamente todas essas três fábricas de hoje em dia. Da Lightspeed e da Talon. Se você vier com a marcha um pouquinho puxada, você realmente tem um pouso muito melhor. Você pousa muito mais fácil, você tem uma precisão de stall maior. Se você errar um pouquinho o ponto, você mandou, ela vai parar. E a Combat é a mesma coisa. Só que essas asas planam muito, a Combat plana muito. Então é uma asa que se você entra no pouso, se o pouso for pequeno, ela corre no chão, ela vai embora. Geralmente a gente pousa no interior sem vento, com uma brisinha de cauda. Que, se você detectar que está com uma brisinha de cauda, na final mesmo estica a marcha mais um pouco, que vai te dar uma precisão maior de stall. Você vai conseguir parar mais fácil. Eu nunca dei um crash com ela, nunca quebrei nada. Acho a asa ótima de pouso e vejo o Nader, por exemplo, posando aí, só posa perfeito. O Sadia só posa perfeito. Os caras, eu não vejo esse negócio de pouso, não.
Falam, mas a gente vai num campeonato, se quebra a barra de aero, se quebra a barra de light speed, se quebra a barra de talon. Eu já vi o Nenê quebrar a barra de talon no poço. Então, todas elas, dependendo de como você chega no poço, você pode quebrar. Não vejo dificuldade, não. Não, isso aí é uma coisa que é o treino, né? Você, na verdade, voar o que é? Voar, você lida com o invisível, né? É uma sensibilidade com o invisível e voa melhor quem sobe mais rápido, né? Porque hoje em dia que a gente vê essas competições que é velocidade, não adianta a tua asa ser muito rápida se você subir devagar. E às vezes, num voo de 150 km, que você passa 3 horas voando, a disputa no final é por segundos, mas todo mundo erra muito nesses voos. Às vezes você dá uma tirada, chega abaixo, o outro vem mais atrás um pouquinho, chega bem por cima. Então, se você sobe rápido, você se recupera rápido e você consegue andar rápido, né? E o que faz a asa subir rápido? É aquele cara que consegue voar mais lento e menos inclinado, não é? Porque se você inclinar muito, a área de contato com o ar é menor, e se você estiver muito rápido, você está subindo menos, né? Então, agora, isso é uma coisa que cada um tem a sua sensibilidade, porque tem gente que o voar menos inclinado e mais lento, mas com comando. Porque às vezes você fica muito lento, perdeu o comando, te jogou para fora da térmica, não adiantou nada. Então é melhor você estar um pouquinho mais rápido, né? Isso vai fazer você voar melhor. E isso tudo é você não brigar com a asa, porque aquele cara que voa se balançando, brigando com a asa bateu, levantou o bico, você picou muito, aí ela baixou o bico, você estolou muito, você começou a se mexer muito, você está fazendo errado, você está perdendo performance. Então o objetivo é você, o mínimo que você se mexer, aí você vai chegando nesse ponto que quem vê, eu sinto que eu me mexo, mas quem vê, acha que você não se mexe, né? Mas você está se mexendo, você sabe que você está se mexendo ali. E isso é que faz você melhorar um pouquinho. Você vê o Nenê voando, ele também parece que não se mexe, o Luizinho parece que... Os caras que voam bem, que sobem rápido, esses caras, você olha voando, eles são um conjunto com a asa. Eles se mexem muito pouco. Isso realmente foi o treinamento que a gente fez. Esse treinamento, quer dizer, são anos voando, né? Hoje em dia eu voo muito pouco. Realmente, eu vou pouco. Eu vou mais campeonato e já nem tenho ido muito para os campeonatos, mas eu gosto de voar com meus amigos. Até vou mudar um pouco esse perfil de campeonato, porque eu estou vendo que eu quero agora curtir voo de voar com a galera, juntar uma galera, vamos voar, vamos embora. E a gente vai voar, fazer uma distância, estilo que o Geraldo Nobre faz hoje em dia. Que eu acho que aquele negócio da obrigação de ir no campeonato. Eu passei 30 anos da minha vida, não faltei um brasileiro. Os únicos 2 anos que eu não fui aos campeonatos brasileiros foram 2002, 2003, que a gente fez o Mundial. Então esses anos a gente ficou fora do circuito. De lá para cá eu já entrei nos brasileiros de novo, já fui para a equipe brasileira, sempre entre os 6 primeiros do ranking. Quer dizer, de 82 que eu ganhei o campeonato brasileiro, agora, ano passado, eu tive no ranking todos os anos. O único ano que eu não tive no ranking foi na época do Campeonato Mundial em Governador Valadares, que foi em 1991, se eu não me engano, que eu voava uma asa chamada Kiss, Magic Kiss, e foi a única asa que eu realmente não me adaptei. Foi a minha pior fase de voo livre. Ela era uma asa tamanho 154, eu tenho 68 quilos. Ela era uma asa que se adaptava muito bem, assim, o Pedrão se adaptou muito bem. Os caras pesados, em geral, se adaptaram muito bem a ela. E eu leve, não me adaptei. E eu passei 2 anos voando com ela, fui a alguns campeonatos e algumas vezes a Valadares, nunca fiz 100 km com ela lá. E quando eu joguei a toalha, falei, não quero mais essa asa, vou mudar. Mudei para uma HP da Wills Wing, que era uma excelente asa. De largada já bati o recorde com o PP. Fizemos 217 km lá em Governador Valadares. Então foi uma asa que me levou de novo para o top do voo. Quando eu peguei a HP, eu realmente dei uma mudada no voo e arrebentei. Eu comparo muito a HP com essa Aeros que a gente voa hoje, que é uma asa de ponta reta e uma asa muito gostosa de voar. Não, com certeza. Olha, eu te digo o seguinte, quando eu aprendi a voar, eu comecei a ir para a competição. Até então, na minha vida, eu nunca tinha gostado de competição de nada. No voo livre é que começou a me despertar em mim esse ar competitivo, né? O meu lado competitivo foi despertado no voo livre. E o voo livre, ao meu ver,
é competição o tempo todo. Você não precisa estar no campeonato para competir, né? Então a gente tinha aquele grupo que voava aqui na década de 80, eu, Paulo Falcão, Rony Falcão, Gui Gama, que é um... O Gui Gama ninguém vê ele voar aí, mas se você vê ele voar aqui, vai para o interior, ele não sabe nada, porque nunca foi. Mas se você vê ele voar aqui em São Conrado, poucos pilotos tops aqui do Rio hoje ganham dele aqui em São Conrado. Poucos. Porque na década de 80, o treinamento que eu fiz, ele fez também. A gente voava dia e noite, direto, todo dia. Todo dia a gente voava, de manhã, de tarde, todo dia. Ele, então, mais do que eu, porque ele posava na rampa antiga, subia pro alto da Boa Vista para almoçar, decolava de novo, passava o dia voando, decolava 3, 4 vezes numa rampa antiga que tinha ali. E isso é competição. Por quê? Porque a competição naquela época era na térmica. Você tinha que ficar mais alto. O negócio era ficar por cima. Quem estava por cima é quem ficava voando mais tempo. Isso aí dá um treinamento enorme. Aí eu fui para o lado do campeonato, ele não foi. Quando você tem esse treinamento de térmica e vai para a competição, você desenvolve o quê? A térmica, a subida com a velocidade. Né? E eu não, na época não tinha ninguém como hoje em dia tem um cara que aprender, chega comigo, cola comigo, começa a mandar junto e voar junto e ele aprende rápido, ele evolui rápido. Porque para você evoluir rápido, ou você treina muito, mas para a competição, ou você vai a muita competição, ou você começa a andar com quem está sempre em competição. Que essa pessoa vai te adiantar os estágios. Né? Foi o caso de um amigo nosso lá de Brasília, o Lincoln, que começou a voar e em 3 anos ele chegou a ser 5º no brasileiro. Mas o Lincoln, ele andava comigo para cima e para baixo direto o ano todo. A gente ia voar no lugar, ele ia junto, a gente ia para o lado do Birrente, eu ia com ele ia comigo. Eu ia para Brasília, a gente voava 10 dias seguidos, todo dia em Brasília junto no radinho, só treinando. E ele, quer dizer, o treinamento que ele fez junto comigo na parte de velocidade, evoluiu ele a um nível que ele pulou muitos estágios, entendeu? O meu treinamento já não foi assim, porque o meu treinamento foi indo à competição. E meu grupo, eu, Betinho, Smith, no início não era Betinho, Smith, eu, Pepe, o meu irmão, Pedrão, Claudão, aquela galera do Rio, Guto Vilas, tinha uma galera do Rio e a gente ia para os campeonatos. E o campeonato foi o que me treinou. Eu não treinei e aprendi e fiquei bom com um toque de um, porque na verdade todo mundo era do mesmo nível. Não tinha um muito melhor do que o outro, entendeu? Então um dia um ganhava, outro dia o outro ganhava, todo mundo era mais ou menos do mesmo nível. Então você vai aprendendo um com o outro, e ó, tirei errado, e aí no outro dia você tentava mudar. O Rio de Janeiro tinha um nível de pilotos altíssimo nível, excelente. Hoje em dia tem pouca gente, mas eu me lembro da gente em Governador Valadares, o André Wolff chegava numa Brasília que ele tinha, e o objetivo dele era voar, vendo a gente voar, para ele ir aprendendo. Quer dizer, ele estava usando a gente como escola, entendeu? E a gente, um usava o outro como escola, mas a gente não tinha um que dava o toque para o outro. Eu e Pedrão, a gente foi para Governador Valadares, vários de sair daqui sexta-feira de tarde, para voar sábado e domingo e voltar domingo depois do voo. Mas não foi uma vez não, a gente fez isso mais de 50 vezes. Saía sexta de tardinha, chegava lá de noite, dormia, voava sábado, dormia, voava domingo. Já vindo para o Rio, pegava o carro, o cara resgate, pegava o ônibus para voltar para Valadares e já vinha embora. Para dar 2 voos. Mas eram voos de 100 e tantos quilômetros, passava o dia inteiro pendurado. Então isso aí é um treinamento. Né? O treinamento, para mim, o que treina você ser bom, o que evolui você ser o teu nível, é você participar de campeonatos. Hoje, porque hoje como é que o cara que está começando, que já está voando legal, está disputando hoje o intermediário, ele vai, como é que ele vai conseguir voar com os melhores? Só no campeonato. Ele não tem como voar com o Nenê, com o Ferro, com o Máscara, comigo, com o Marcinho, com os caras que voam bem hoje. Só se ele for no campeonato. Aí se ele vai no campeonato, passa 2 dias e vai embora, ele joga 5 dias fora. Ele quer aprender, quer voar bem, ele tem que ir lá e passar o campeonato inteiro. Decolar primeiro que a gente. No voo a gente vai passar por ele e ele tentar seguir. Um dia ele vai ficar para trás, no outro dia ele vai ficar para trás, outro dia ele vai voar 4 térmicas com a gente, no outro dia ele vai voar 5, daqui a pouco ele está voando o voo todo com a gente. Chegando um pouquinho depois, porque o objetivo dele não é ganhar da gente, o objetivo dele é voar junto. Aí voar junto, ele vai tentar ficar mais alto, ele vai ver a gente tirando, vai ver para onde é que o cara foi, como é que pegou, e vai, tira, pega a térmica junto. Aí esse cara evolui rápido.
E o cara que corre um circuito brasileiro no ano inteiro, todas as etapas, voando com esses caras que voam bem, a evolução dele é muito grande. Olha, eu vou te falar, eu voo melhor na condição merreca. Porque eu vim aqui do Rio, eu treinei muito na merreca, eu vou melhor na merreca. Quando eu vou para Brasília, pego aquela condição muito forte, eu vou legal, mas eu não me sobressaio, entendeu? Eu vou igual a todo mundo. Na condição merreca, eu realmente com essa minha asa hoje em dia, eu me sobressaio perante os outros pilotos, né? A minha característica é na térmica, eu subo bem. A tirada é o treino de decisão. Eu vejo assim, num voo de campeonato, você tem 150 km, você tem uma hora do pulo do gato. Você não adianta querer decolar no starting gate, você está melhor do que todo mundo, botar na frente, achar que você vai ganhar o voo do starting gate, você vai voar 150 km sozinho na frente. Não vai. Então nessa hora, é melhor você ir com todo mundo. No meio do voo para frente, do 50% do voo voado para frente, se o voo te colocar numa condição de vantagem entre os outros que estão com você, essa hora você tem que desgarrar, para você ganhar. Se você não quer ganhar, você vai junto. Se você quer ganhar, você tem que desgarrar. O que faz com que você também possa passar de chegar junto com todo mundo, chegar bem depois. Porque se você sozinho errar, o pessoal vai te passar, porque eles juntos andam mais rápido do que você sozinho. Mas você está numa situação de vantagem que você pode desgarrar, pegar outra, falta 3 térmicas para o gol, eu pego uma, pego outra, cheguei. Aí eu ganho, né? Isso já aconteceu, só que deu uma fase da gente, a gente quer tirar logo na frente. O Manfred, por exemplo, é um cara que é um exemplo muito nítido. Ele, no início da fase dele, ele decolava, desgarrava e ia embora sozinho, às vezes afundava, mas a maioria das vezes ele ganhava, indo sozinho. Da trajetória dele de voo para o final do tempo dele, ele já fazia diferente. Ele começava um campeonato, ele fazia 1000 pontos, mas os outros indo pertinho dele, mantendo aquela diferença pequena entre o primeiro e o segundo. Um dia ele dava uma desgarrada, botava 200 pontos na frente e depois ele não desgarrava mais. Ele voava com o primeiro pelotão o tempo todo, ele era muito bom na terra, ficava por cima. Quando ele se atrasava, ele chegava por baixo, passava para cima, chegava junto entre o primeiro, segundo, terceiro, quinto, mantendo a diferença e ganhava o campeonato. Então, aí, quando ele entrou nessa fase, ele passou a não perder mais. Porque quando ele desgarrava, ele ainda perdia, porque ele às vezes errava. Entendeu? Eu não sou o Manfred, então, hoje, o meu objetivo, quando eu estava voando, competindo no ano passado, ano retrasado, meu objetivo era ir junto com o pelotão até me aparecer uma oportunidade de eu estar melhor do que o pelotão e de eu poder desgarrar, faltando 20% do voo para chegar no gol. Aí sim eu ia. Se não aparecesse essa oportunidade, eu ia com todo mundo e tentava, porque você também pode ir com todo mundo até a última térmica, o gol está lá, na última térmica você está mais alto, você tira primeiro, a diferença de velocidade é muito pequena, aí você chega primeiro, você ganha por 10 pontos, por 20 pontos, mas tu ganha a prova, entendeu? Mas o bom de ganhar a prova é você chegar primeiro, olhar para trás e ver os caras lá atrás ainda ganhando na térmica. Isso é o bom. Que eu falo, qual é a tua melhor sensação na tua vida? A melhor sensação da minha vida é eu picando para chegar no gol, olhar para trás e ver os caras lá atrás, mais baixo do que eu, ainda ganhando na térmica. Essa é a melhor sensação do voo. Mas quanto mais forte a térmica, maior é a velocidade que você tem que rodar. O lento, ele é proporcional. É isso que eu te falo, com certeza. Se você está muito lento, você tem mais chance de capotar. Só que quando você está muito lento, você está com a marcha mais solta, você está com a tua recuperação mais para cima. O problema da capotagem não é rodando na térmica. A gente não tem muito relato de quem capotou rodando na térmica, né? O relato de quem capotou é aquela que você está na térmica assim, aí você... Vou embora, sai da térmica, estica a marcha toda e quando você começa a picar, a asa, capota. Porque você está saindo da térmica, está pegando aquela da descendente, esticou a marcha toda, botou quase sem recuperação nenhuma e ainda não está com aquela velocidade que você devia estar. Entendeu? Ou aquela que você já vem meio picadinho, andando reto e de repente a asa vira, entra numa turbulência extrema e ela vira, que é o que também pode acontecer. Mas isso tudo é em função da tua recuperação, do nível de recuperação que você está. Eu em Brasília, a gente aqui no Brasil, temos pouco, quem voa aqui na região sul, sudeste, voa muito merreca. Então a gente trabalha com a recuperação muito baixa. Se você vai lá fora na Europa,
O cara, a gente tá voando num lugar aqui é merreca, bota a recuperação baixa, vai para os Alpes. Todo mundo levanta o setup deles. A gente aqui não faz isso. Acha que o setup do Rio pode ser igual ao de Brasília? Pode. Mas você está se arriscando mais. Aí você tem que ter uma consciência. Pô, eu chego em Brasília, se eu não quero mexer no recuperador da minha asa, então eu não estico a marcha toda. Entendeu? Não mexo. Pô. Quanto mais você solta, mais você levanta ele. Então você vai trabalhar com ele um pouco mais solto, né? Não 100% esticado, 80% esticado, para você ter aquela recuperação que você deveria levantar para poder puxar tudo. Quem tem essa consciência também minimiza o risco. Eu nunca faço, nunca estico tudo em Brasília. Às vezes eu estico tudo já, só para ter o tudo. Chegou aqui, agora eu volto 1 palmo, 2 palmos. Aí você, eu nunca capotei. Na verdade, eu nunca sofri acidente nenhum no voo. Eu falo, voo é perigoso? É perigoso. Mas para mim, eu sou um cara de sorte. Porque eu nunca arborizei, nunca crechei no pouso de me machucar, nunca capotei, nunca aconteceu, nunca bati no ar, nunca aconteceu nada comigo. Zero de acidente. Ileso. 30 anos de voo ileso. Tá bom. Eu digo que eu tenho uma parcela de sorte, tem que ter, né? Porque você quando começa a voar, você acaba voando em condições totalmente adversas. Eu já decolei da Bonita pro lado de uma pedra, eu já decolei lá em Jacarepaguá, numa pedrinha que eu saí correndo, a ponta raspou na ponta da pedra assim e saiu voando. Várias situações que eu podia ter sofrido acidentes radicais e até de morrer. E nunca aconteceu, graças a Deus. Eu voei naquela época de Brasília, da rampa do suicídio. A gente foi para lá a década de 80 inteira, até mudarem a rampa de lugar. Todo ano morria um. Todo ano morria um. Eu desenvolvi uma técnica de decolagem ali que era perfeita, mas eu juro para você, todo ano quando tinha um campeonato de Brasília, eu ia para Brasília primeiro, na ida rezando para não ter muito vento, porque facilitava a decolagem. E quando a gente chegava lá, era aquele campeonato de ventão, que você tinha que ter cabo para decolar. Você estava na mão do cabo, na beira de um precipício, onde você botava o bico ali, o bico fazia assim, se você desse um passo para trás, o vento era de cauda, porque era rotor. Então, era um risco total. Quando eu decolava no último dia, eu dava graças a Deus, acabou. No ar, eu falava, pô, graças a Deus acabou, é o último dia, porque realmente era uma situação de risco. Eu nunca deixei de fazer. Então, realmente, eu tive uma parcela de sorte. Com relação à recuperação das asas, de um tempo para cá, né, depois que você vai adquirindo mais experiência no voo, você começa a falar, não, hoje está ruim, eu não vou. Mas quando você é novato, você quer ir. Eu já decolei aqui da rampa de sudoeste, de oeste, de decolar tomando pancada de cauda, parou, vai de frente, vai. E ir para o Vidigal, ficar fazendo lift no Vidigal. Hoje em dia eu não faço isso mais, né? Aí vem essa situação da recuperação das asas. A minha asa também, eu faço um setup nela com uma pouquíssima pressão. Então, mais ou menos igual a de todo mundo. Só que eu tenho uma consciência, o meu nível de risco que eu imprimo é menor no sentido de, porra, tá turbulento, eu não estico tudo. Eu não sei como é que eles fazem, talvez eles também não estiquem, né? Mas a gente não sabe. Se o Nenê estica tudo, se o Máscara estica tudo na turbulência, o André estica, eu não estico. Eu senti que está meio turbulento e pode acontecer, eu já solto um pouquinho. Entendeu? Ah, não, tá lisinho, chegada final de gol, estico tudo. Ficou turbulento, solta um pouco. Você vai trabalhando isso. Não quer dizer que você não pode tomar um susto e capotar. Pode acontecer. Mas comigo nunca aconteceu, né? Eu acho muito bom. Hoje em dia eu sei que eu corro menos risco. Você quando voa campeonato, você se expõe mais ao risco também. Porque às vezes você joga em lugares que os pousos são menores, mais apertados. Lá em Valadares, um ano e meio atrás, 2 anos atrás, eu posei num lugarzinho mínimo. Quando eu me vi, eu estava na frente do pelotão todo, afundei, chegando em São Vitor, e eu olhei, cara, não tinha pouso, era um lago e um pozinho mínimo, eu fiz a aproximação, deu tudo certo, posei perfeito de quilha, mas podia dar errado. Às vezes você pode pegar uma turbulência, era no meio dos morros, sorte que não tinha vento, não tinha turbulência, não tinha nada, posei perfeito. Isso é uma parcela de sorte. A sorte tem que te acompanhar também, né? Tá na hora errada, no lugar errado, você vai sofrer um acidente. Isso, graças a Deus, nunca aconteceu comigo, espero que nunca aconteça. Quando fica turbulento, eu solto a marcha, condição ruim eu não vou, mas você tem que respeitar as suas condições. Mas a gente hoje eu estou no ar muito em casa, entendeu? Muito tranquilo,
Você não fica, eu não tenho mais aquela adrenalina. Isso é um fato que a gente tem que prestar atenção, porque faz você não ter aquela adrenalina que as pessoas que estão começando têm, te coloca mais em risco também, né? Porque você se expõe mais. Mas eu procuro analisar bem a condição. Quando está a condição meio adversa, eu já não vou mais, entendeu? Adoro voar no meio de todo mundo, com muita gente. É uma característica que eu gosto. Um monte de gente aí que eu gosto de entrar na térmica, e passei um, passei outro, e aquele me passou. Aí você vai a competição do voo, você não precisa estar no campeonato para competir. Está numa térmica com 5, 6, um te passa, voa melhor do que você. Aí se você passou 2, 3, está voando melhor e tem um mais alto, porra, aquele cara está voando pra caceta. Como é que eu chego lá? Porque ele chegou lá, entendeu? Você não precisa estar no campeonato, a competição está ali. Decolou, está competindo com... Só não compete se voar sozinho. Se voar com um, já está competindo. Se voar com 2, já está competindo, né? Tem que ter um nível de concentração e objetividade, né? O cara tem que ter por objetivo de ficar bom. E não pode ter medo do nada, porque voo livre é um esporte de perigo, de risco. Aquele cara que sente muita adrenalina, tem gente que não tem controle de adrenalina. O cara que não tem controle de adrenalina, não tem controle, ele não vai ficar bom, né? Você tem que estar ali pendurado naturalmente, tem que estar voando relaxado, tem que estar com um objetivo, tem que ser um cara bem coerente, bem centrado, tem que trabalhar com velocidade, aquilo que eu te falei, né? Aqui, o Glauco aqui da praia que voa, um cara que voa muito bem, o Glauco aqui do Rio. Mas eu várias vezes já falei pra ele, pô, Glauco, tava te vendo voando, você tava muito inclinado e muito veloz. Eu vendo ele parecia que tava uma mola rodando, né? A gente rodando bem lentinho e ele rodando, ele vai subir, mas não vai subir na velocidade que a gente sobe. E aí ele tá corrigindo isso. Então, é um cara também que voa muito bem. E aí às vezes ele tem alguma coisa, pelo menos eu vendo alguma coisa que eu acho que, cara, às vezes eu posso até achar e não ser. Mas se eu acho que ele está fazendo alguma coisa que ele pode melhorar, que ele pode mudar, eu falo. Isso eu falei para ele uma vez, já um ano atrás. Vi ele em Brasília lá enroscando. Aí dei um toque nele. Mas é isso, cara. A aptidão é treinamento, direcionamento, objetivo, né? O cara acaba chegando. O que acontece? Antigamente, a asa de King Post, você vê até em termos da segurança, né? Você não escutava falar tanto de capotagem. E o cara capotou. Porque as asas vinham com esse setup de recuperação fixo. Ninguém mexia. Você mexia em gabarito de tala. Você botava trapézio aerofolizado de carbono, speed de carbono, cabo fino. Mas o setup de recuperação era fixo. Então você não escutava tanto relato da asa capotar. Quando ficou móvel, ou seja, cada um faz o seu, você começa a ver aquele cara que passa do limite e pum, capota. Todas as asas já capotaram. A Aeros capotou, a Talon capotou, a Lightspeed, todas. Não tem uma que não capota. Baixou demais, pegou uma condição super turbulenta, capota. Mas para o intermediário voar junto, ele vai voar em que condição? Quando é aquele voo lento. Porque quando é um voo em Brasília, só pancada para cima, térmica de 10 para cima e tira picadão, 10 para cima e tira picadão, fica realmente difícil. Mas quando você pega um voo de Valadares, que é térmica de 3 para cima, 4 para cima, vai pegar uma térmica forte, o cara vai subir mais rápido, vai tirar, mas a outra ali ele vai capengar, vai chegar baixo, porque o pelotão da frente, ele às vezes, ele não para em todas as térmicas, então às vezes ele vai pro chão, aí o cara que vem mais devagar, pum, chegou por cima de novo. Num voo mais lento, que normalmente num circuito brasileiro, só tem Brasília que pode ser um voo mais rápido, que esse ano, por sinal, foi fraco. Não teve aquelas térmicas como o ano passado. Ano passado foi fortíssimo. Ano passado, de todos os anos que eu fui a Brasília, foi o ano mais forte. Eu nunca voei um ano um campeonato com uma condição tão forte em Brasília como no ano passado. Esse ano já foi mais fraco. Mas dá para os caras voarem. Até porque num campeonato brasileiro tem 50 pilotos, tem 40 pilotos, tem o pelotão da frente, que é o top, mas tem o segundo pelotão, que é um pelotão intermediário, que às vezes alcança o da frente, às vezes não. E o cara que está aprendendo, se ele larga na frente, o pelotão da frente pega ele vai junto com esse pelotão enquanto ele consegue, o objetivo dele é não posar. Às vezes esse pelotão tira e ele está abaixo, ele espera, vem o segundo pelotão e ele vai com esse segundo pelotão. O objetivo dele é estar voando com um monte de gente, vendo o que essas pessoas estão fazendo. Porque outra coisa que quem não faz quando encontra no voo, o cara que não está acostumado, quando encontra no voo
20 asas juntas, caramba, deixa eu sair daqui. Saiu, pousou. Você não pode ficar com medo de voar no meio de um bolo. Entra no bolo, meu irmão, tá todo mundo rodando para um lado, roda para aquele lado. Ah, e o cara fechou demais, abre, deixa ele passar, a térmica não acaba. Você vai, entra de novo na térmica e vai subindo de novo. Entendeu? Com o tempo você vai se posicionar, o cara abriu, você vai fechar por dentro. Você vai ter um posicionamento melhor. Mas isso, o tempo você vai pegar, para você pegar isso, você tem que voar no bolo. Se você não voar, você não vai pegar nunca. Isso é o exemplo que eu cito desse, é o Fábio Nunes. O Fábio Nunes, quando ele voa no bolo, ele tem sempre resultado bom. Ele voa bem pra caramba. Mas é o tipo do cara que volta e meia, e chegou o pelotão, muita gente, eu fui embora. Vai embora sozinho? Caiu. Porque voando junto, você voa mais rápido e voa melhor. Sozinho, eu só vi o Manfred Rumo. Não vi mais ninguém. Voar sozinho, sair na frente sozinho, ganhar a prova sozinho, chegando meia hora na frente de todo mundo, eu só vi ele. Uma vez em Valadares eu vi ele fazer isso. Mas também não é... Até para ele é difícil. Né? Não, voando junto com a gente, ele começou a aprender a desenvolver a térmica, né? Porque eu estava voando junto com ele, eu ficava por cima, aí eu dava uma derivada, aí eu falava para ele, Rinco, um pouquinho mais para trás aqui na lagoa. Várias vezes eu fiz isso. Aí ele jogava e pegava forte, aí vinha. O Lincoln é um cara com uma aptidão esportiva enorme, né? É um cara que não tem medo, tem um jeito para o esporte, já fez vários esportes diferentes, a faixa preta de jiu-jitsu, já fez de tudo, um cara muito fera. E ele realmente aprendeu a voar muito rápido. Agora, a evolução dele foi nos campeonatos, porque na época que ele teve ativo no voo, ele, antes dele entrar para a Polícia Federal, todos os campeonatos ele participou. Ele ia para tudo que é lugar e sempre com equipamento zero. Saía asa nova, ele pegava uma asa nova, saía um paraquedas novo, ele pegava, saiu o variômetro, ele comprava, porque o equipamento zero te dá estímulo para voar e te coloca de igual para igual com todo mundo. E ele é um cara que ele queria saber como é que regulava, o que fazia, sempre mexendo na asa dele, tá? E agora ficou com pouca pressão, melhora, bota mais pressão, a minha asa está caindo para um lado e regula. Um cara minucioso. Ele aprendeu muito rápido. A gente tem outro exemplo lá em São Paulo, o Máscara. O Máscara também aprendeu muito, hoje é top do Brasil, voa pra caramba. E é a mesma coisa, é pupilo do Nenê. Colou com o Nenê, onde o Nenê vai, ele vai, onde ele voa. Um que um faz, o outro faz. Não tem como não ficar bom. É lógico, se o cara não tiver aptidão, não fica, mas o cara que tem um pouquinho, arrebenta. Voa lento, inclina pouco. Voa lento, inclina pouco, engata no miolo e olha pouco para ele, né? Ele tá lá, se você ficar olhando muito para ele, você se concentra no teu variômetro, no miolo, tenta miolar mais a tua térmica, rodando os 360 graus com a mesma intensidade, porque é uma coisa mais difícil, né? Você entra, de repente sobe, aí cai, sobe, cai. Você tem que fazer o 360. Quando sobe e cai, você subiu com a velocidade lenta, caiu com a velocidade rápida, subiu com a velocidade lenta, entendeu? Aí às vezes você vai buscando aquele lugar que sobe, mas tentar rodar mais fechado ali, mantendo uma velocidade constante para você sentir o variômetro 100% do tempo igual, na mesma intensidade, entendeu? Quando você consegue fazer isso, você vai maximizar a tua performance de subida. E aí, se você não pegar ele nessa térmica, você também tem uma outra estratégia que você pode fazer. Se você estou voando com você aqui numa térmica, você está mais alto do que eu. Aí eu cheguei numa altura que eu já posso tirar para uma outra na frente, que eu já estou vendo que tem uma outra nuvem na frente. Você ficou, eu tiro. Chego lá, pego o canhão, começo a ganhar. Quando você está tirando, você já vai chegar mais ou menos na minha altura, eu já vou dar uma evoluída. Você se recupera, às vezes, tirando, pegando na frente e o pelotão vindo e você já começou a se recuperar na tua altura. Porque, na verdade, quando você está voando numa térmica, num campeonato, num pelotão de pessoas que voam bem, está todo mundo subindo igual, ninguém dá para fora, não. A tua asa tem que ser boa na térmica, tu tem que estar voando bem na térmica, e às vezes você tem que jogar na frente para pegar primeiro do que os caras, para quando eles chegarem você já diminuir a tua diferença de altura ou já chegar por baixo, se você pega uma térmica forte. Mas não hoje em dia é fogo, porque está todo mundo muito afiado na térmica, né? E as asas sobem muito bem todas. De jeito nenhum. Sem variômetro você não aprende nada, cara. Naquela época, a gente acha, não, eu vou na sensibilidade, é no feeling. Não é, cara. Você tem que aprender a voar com variômetro. O variômetro, o barulho maximiza a tua performance, o teu ganho de altura.
E voar com variômetro, você aprende a voar com variômetro também, entendeu? Hoje você tem um painel de equipamento que te ensina e te melhora muito o teu voo. Eu hoje em dia não voaria sem variômetro. Se eu tiver que voar sem variômetro, eu nem voo. Vamos voar, tem vário? Não, não tenho vário. Então não vou voar não. Só voo com vário. Eu quero voar para ficar voando, para ganhar altura. O variômetro é o meu indicador. É que nem você andar com um carro sem freio. Você vai andar com um carro sem freio? Eu vou voar sem variômetro. Não vou de jeito nenhum. O Mundial 99 a gente foi campeão mundial por equipe. A equipe brasileira realmente era muito forte, mas o Manfred Rumo era da Áustria e eles chegaram como favoritos. Só que, na Áustria bom tinha o Manfred Rumo e o Gerolf. Só que o Gerolf é aquele cara que hoje trabalha na MOS, todo mundo conhece ele, é um cara que tem um emocional fraco, então o Manfred ofuscava muito ele, que ele achava que ele voava muito bem, que realmente ele é um excelente piloto, um excelente projetista, mas de um emocional muito fraco, e quando ele entrava na competição com o Manfred, ele perdia sempre. E isso abalava o emocional dele de uma maneira que ele brigava com a equipe e ele desestabilizava a equipe toda. O que aconteceu, e a equipe austríaca não foi bem, o Manfred ganhou o campeonato, mas a equipe austríaca não foi bem e o Brasil ganhou por equipe. E a equipe brasileira realmente era uma equipe ótima, na época a gente tinha ótimos pilotos, eu, Betinho, Luizinho, Betinho, Luizinho, André Wolff, Guga e Nenê. Não, Nenê não. O Nenê, ele não foi, acho que ele capotou com o carro. Acho que foi, ele capotou o carro, não sei se foi esse ano ou foi no ano antes. Teve um ano que ele capotou o carro e no outro ano ele não foi. Mas, a equipe brasileira estava ótima, cara, estava um show. E, deu tudo certo, né? E Pedrão. Eu, Betinho, Luizinho, André, Guga e Pedrão. Eram os 6. A equipe brasileira arrebentou, o Pedrão voou pra caramba e ganhamos o campeonato por equipe. Foi um título inédito pro Brasil, né? Porque o Brasil já tinha sido vice várias vezes, mas nunca tinha ganho por equipe. E a gente entrou lá como zebra, né? Porque ninguém levava fé que o Brasil ia ganhar. Isso é muito maneiro. Aí no final o Nader apareceu lá também, era presidente da BVL para entrega de prêmios, foi legal pra caramba. É uma recordação muito boa. No Mundial, cara, eu não fui porque eu não estava mesmo a fim de ir mais para campeonato mundial. Não estou a fim de ir, um lugar seco pra caramba. E o Marcinho, meu amigo pra caramba aí, estava doido para ir. Eu passei a minha vaga para ele, porque, todo mundo tem que ter. O cara estava afinzão de ir, eu já fui a inúmeros mundiais, não tinha motivação para ir, não estava motivado, não estava nem um pouco afim. O Luizinho estava afinzão de ir, eu falei, Marcinho, pode ir no meu lugar, vai curtir lá. E ele foi, eu também estava comprando a viagem para esquiar, não dá para fazer tudo. Aí abri mão do campeonato, ele foi, se divertiu a beça, adorou. E é uma experiência que ele, que é um piloto que está competindo, está motivado, ele precisava ter, entendeu? Ele já tinha ido no pré-mundial na Espanha, em Monte Cuco, lá que eu estava lá, e ele não foi mais e estava doido para ir nesse mundial. Era um mundial de reboque, eu já voei rebocado, ele nunca tinha voado. Então tudo para ele era uma experiência nova, muito importante, eu liberei para ele ir lá e para mim foi ótimo. Olha, eu vou te falar, eu já voei o mundo todo, cara. Já voei nos Estados Unidos, já voei na Europa, um monte de lugar, Itália, Espanha, Suíça, Alemanha, Áustria. Eu voei pra caramba, cara. Austrália, Japão, já voei no mundo todo. O que me mostrou é que o Brasil é o melhor lugar para voar que tem. Só tem 2 lugares no mundo que você fala assim, vamos voar lá, vai ser maneiro, vai um grupo maneiro, que eu iria hoje. Só tem 2. Um é na Flórida, nos Estados Unidos, na Flórida. Eu não conheço a parte do interior, onde eles foram, no Texas, mas a Flórida é maravilhoso para voar. E o outro lugar é o parque de diversão. Eu cheguei lá, a gente ficou encantado com aquilo ali. Ninguém nunca tinha visto um lugar daquele, o Monte Cuco na Itália. Monte Cuco na Itália teve um dia que eu dei 30 pousos em cima, mais de 30. A gente fazia um carrossel assim, pousava, nem botava o pé no chão, já saía andando assim, ó.
empurrava a asa para cima, ela ficava voando a 1 metro do chão, você picava, ela botava o pé no chão de novo, aliviava assim, ela andava para trás. Um espetáculo aquele lugar lá. E para voar é maravilhoso, térmica boa, sem vento, é um show, cara. Então são os únicos 2 lugares do mundo que, se você falar, pô, qual o lugar do mundo que você iria voar assim? É o Monte Cook e na Flórida. Fora isso, só aqui no Brasil. Porque o Brasil é o melhor de todos, cara. A gente tem aqui altos lugares para voar, bom demais. E um plantel de pilotos aqui de excelente qualidade, que os caras vêm lá de fora. Poucos conseguem voar com a gente na velocidade que a gente voa, ganhar campeão. Você vê, vem um John Dura aí que é campeão, não ganha. Os únicos 2 pilotos que eu vi chegar no Brasil e não tem pra gente, realmente ganharam disparado. Um foi o Oleg e o outro é o Manfred. O Manfred, todas as vezes que ele veio aqui, ele ganhou. E o Oleg veio aqui em um campeonato em Governador Valadares e ganhou praticamente todas as provas. Então, foram os 2 que eu vi que tinham um nível assim muito superior ao nosso. Porque o resto, o Guido Guerma já veio, a gente ganhou dele, ele já ganhou também, mas a gente ganhou dele, era um nível parecido. E o resto dos outros estrangeiros que vêm, a gente ganha deles direto. Fácil. Agora esses 2 aí não tinha, eles tinham um nível muito superior. Inclusive do Betinho Smith, né? Porque o Betinho Smith tinha um nível já acima dos brasileiros na época top dele, e o Manfred vinha aqui e sapecava. O Manfred teve uma fase maior, né? O Oleg teve uma fase menor de ser muito bom. O Oleg estava muito encaixado com a asa, a Aero estava naquela fase muito superior, porque logo quando lançaram a Combat L, ela ficou bem superior à Light Speed. Aí eles lançaram a Light Speed S, Light Speed RS, que melhorou muito, né? Já igualou mais, a mesma coisa que o Talon. A Talon também estava bem inferior, hoje em dia está bem mais igual. Mas nessa fase que o Oleg veio aqui, a asa estava bem superior e ele tinha acabado de ganhar o campeonato mundial, estava altamente motivado, estava voando muito e chegou aqui, ganhou todas as provas em Valadares. O Manfred, cara, era o supra-sumo, não tinha o que falar, cara. O Manfred veio aqui na época da Laminar com o King, ganhou tudo, ganhou aqui no Rio, ganhou, onde ele foi ele ganhou no Brasil, ganhou Andradas, e depois com a Laminar sem King, então ele arrebentou. Onde ele ia, ele ganhava. Não só no Brasil, como no mundo todo. Ele ia no campeonato e ganhava. Foi na Flórida, ganhou. Foi no outro ano na Flórida, ganhou de novo. Veio no Brasil, ganhou. Onde ele ia, ele ganhava. O cara tinha um treinamento, vivia para aquilo. Passava o dia na fábrica, mexendo na asa dele, modificando, fazendo, trabalho, desenvolvendo projeto. É uma coisa que o cara tinha uma sensibilidade de regulagem, que ele trimava a asa dele e ele tinha uma pilotagem, porque eu peguei uma asa que o Manfred veio aqui no Rio, ele voando aqui, ele arrebentou, ganhou o campeonato, a asa ficou para mim, do jeito que ele posou, desmontou, fechou, me entregou. E eu não conseguia ter a diferença de performance com aquela asa para os outros que ele tinha. Entendeu? Então o cara ele tinha alguma coisa diferente, ele pilotava muito, muito melhor. E eu não tenho muito tempo para treino de voo, já treinei muito, também não tem mais aquela motivação toda de ficar voando direto, como eu ficava, entendeu? Estou aprendendo a andar de snowboard, na neve, também estou amarradão, então gosto demais de voar, tá chegando uma asa nova para mim agora, se Deus quiser, vou voar em um campeonato agora em Carmo do Rio Claro, que é um lugar que eu não conheço, que dizem que é maravilhoso, mas a minha pretensão hoje no voo é só curtição. Quero voar com a galera, de repente fazer voo fora do Rio, vamos assim, sem ser em campeonato, utilizando tudo que eu aprendi nos campeonatos de velocidade, tudo para fazer cross country, fazer esses voos que o Geraldo Nobre tem feito aqui no Rio. O meu objetivo hoje no voo vai ser esse, não vai ser mais aquele objetivo de competir fora do Brasil, não vou de jeito nenhum mais. Agora eu só gasto meu dinheiro para viajar, para andar de snowboard. Cara, voar no azul é um voo mais difícil, né? Eu gosto de voar na nuvem, quando tem nuvem. Quando tem nuvem é um show, porque tá tudo mapeado, você vai de uma nuvem para outra, dá aquela passeada embaixo dela, vai achar a térmica. O voar no azul, você não vê. Então, quando você está voando no azul, de uma altura para baixo, você olha para o chão. De uma altura para cima, você tira a tua linha reta do teu objetivo, entendeu? Então, a gente geralmente voa no azul em Brasília, voa no azul em Itamonte. Pegou a térmica, eu estou altão,
Meu objetivo qual é? Vou na reta do objetivo, que às vezes você, quando tem nuvem, você não vai, entendeu? Às vezes você tem nuvem, você está indo para lá, mas a nuvem está ali, você vai na nuvem ali, porque você sabe que você vai pegar ali e já vai fazer assim. E no azul, eu estou aqui altão, não tem nuvem, eu não vou ali, eu vou reto no meu objetivo. E no meio do caminho, se bater a térmica, eu vou parar. De uma altura para baixo, eu vou começar a olhar o relevo. Ah, ali tem uma floresta, ali tem uma fenda, tem um arado, tem um dust devil saindo do arado. Aí eu vou olhar o relevo. O azul é diferente, mas é muito bom também. A gente não voa muito no azul, né? A gente voa mais na nuvem. Brasília que tem anos que está tudo azul, mas Brasília também está tudo azul, você tira, vai andando, pau, pega a térmica. É impressionante aquele lugar. Cara, a regulagem de asa, primeiro a tua asa tem que estar andando reto, né? Primeira coisa, fundamental, você tem que pegar uma asa, tem que botar ela andando reto. Hoje em dia as asas vêm já trimadas de fábrica, num trimming bem confortável, né? Não tem mais aquela asa que vem com muita recuperação. Eles agora criaram um sistema de recuperador com pouca torção e eles já colocam ela num padrão de certificação bem bom, bem confortável de voar, porque antes as asas sem king elas estavam vindo com muita recuperação que ficava desconfortável de você voar. Então hoje você tem mais recuperação com a marcha toda solta, mas se você está achando que está com muita pressão de barra, você estica um pouquinho a marcha que ela continua bem confortável de comando, mas com menos pressão de barra. Então fica bom de voar, fica gostoso. Você solta a marcha toda para voar na merrequinha, e quando a térmica começa a ficar mais forte, você estica um pouquinho para você não ter tanta pressão, mas continua com o comando. Se a pessoa acha que a asa dela está com uma recuperação muito grande, você pode abaixar um pouquinho os recuperadores do meio e da ponta, sempre mantendo a homogeneidade, né? A ponta tem que estar sempre com uma torçãozinha um pouco mais levantada do que o meio, ou seja, a tua asa tem que sair da quilha, reta na quilha, passa pelo meio e vai levantando para a ponta, tá? A asa tem que trabalhar com essa torção. É independente uma asa da outra, né? Um lado do outro. Porque se a tua asa tem problema de tendência, você pode fazer a regulagem dela, você pode visualmente olhar, um lado está muito mais alto do que o outro, que isso não muda a performance da asa. Isso só equilibra a tendência de lateralidade dela, né? Para um lado ou para o outro, se ela tende para um lado ou para o outro. Em performance, isso continua mexendo em ponta de asa, né? Sempre quando a tua asa tende, você não mexe em recuperador. Recuperação você mexe quando a tua asa está tendendo com a marcha puxada em velocidade, aí você dá com o recuperador um lado mais alto do que o outro. Mas quando a tua asa está tendendo na térmica, com a marcha solta, a tua asa tem uma diferença em ponta de asa. Aí você tem que rodar a ponta de asa. Você não mexe na recuperação. Basicamente é isso. E centro de gravidade hoje em dia ninguém mexe mais, as asas já vêm todas reguladas. Pelo menos nas minhas asas, todas que eu pego, o centro de gravidade é aquele, eu não mexo. Solto a mão, a asa fica lentinha, voando lento, sem parar, para frente, perfeito, então não se mexe, né? Acho que a regulagem hoje em dia é muito simples, é muito fácil de fazer, não tem mistério. Cara, eu acho que não, eu acho que estilo personalizado de regulagem não existe. Regulagem de asa é aquela asa que fica gostosa de voar. Né? Você faz uma regulagem de uma asa que ela fica gostosa de voar. De repente, vai pegar um piloto e vai falar, pô, mas essa asa, para mim, está com muito pouca pressão. É o que pode acontecer. Ah, eu acho que essa asa podia ter menos pressão de barra, eu estou achando que está muita pressão de barra. Só que quando você diminui a pressão de barra, você impõe mais risco na tua asa. Então, de repente, e muita pressão, e pouca pressão de barra, vamos dizer, está com muito pouca pressão de barra, é com a marcha toda puxada. Ninguém voa o tempo todo com a marcha toda puxada, entendeu? Você voa, na verdade, com um pouquinho puxado, né? Se você está achando que está com pouca pressão demais, você levanta o recuperador. Se você está voando, aliás, está em muita pressão demais, ela está bem segura, né? Depende do que você quer. Você quer competição, ganhar primeiro lugar? Você abaixa um pouquinho. Ah, não, eu não vou ganhar primeiro lugar, eu quero só free fly. Deixa como está, porque você só vai sentir essa muita pressão se você tiver com a marcha toda puxada e picando muito. Se você quer fazer free fly, o seu objetivo não é chegar em primeiro, correndo na maior velocidade, porra, tu não vai precisar andar picadão. Essa pressão só é segurança, não é ruim, né?
Porque nenhuma asa mais hoje em dia vem com muita pressão que fica invoável. Não vem. Ela tem uma pressão, mas é uma pressão normal, que tem que ter mesmo. Às vezes o cara acha, pô, minha asa está com muita pressão, aí tira. Tem pressão? Tem pouquinho. Só que esse pouquinho já é altamente perigoso. Entendeu? Isso o Oleg me falou uma vez. A tua asa está com um recuperador muito baixo. Eu falei, pô, mas ela tem pressão. Eu falei, você sabe que ela tem pressão. Ela tem pressão, mas essa pressão é perigosa, é pouca. Ela tem que ter mais pressão, está perigosa. Isso ele falou olhando o bordo de fuga atrás. Né? Ele tinha uma noção que eu não tinha. Aí eu comecei a trabalhar daquela pressão para cima. Né? E aí, quando estava turbulento, eu ainda soltava a marcha um pouco para ficar mais pressão ainda. Porra, é segurança, cara. Segurança é tudo no voo. Não adianta você achar que você vai ganhar se você capotar. Capotou, não ganha. Perdeu, né? Perde tudo. Quando eu vou pousar no interior, coisa que você tem que observar, sempre a primeira coisa que você tem que observar é o vento, né? Você tem que ver a direção do vento. No interior, geralmente, você está com pouco vento. Quando tem vento forte, é fácil. O vento, você define ele logo, vem de frente para o vento, pousar fácil. Mas quando o vento é fraquinho, às vezes você entra com um pouquinho de través ou com um pouquinho de cauda, porque é fraco, você não consegue definir 100% exatamente qual é a direção do vento. Mas como é fraco também, ele atua pouco, né? Então, a primeira coisa que você tem que tentar definir qual é a direção do vento para você entrar o mais de frente possível, escolher um pouso legal, é uma das coisas que eu sempre faço. Eu de uma altura para baixo, eu já estou olhando, eu poso ali, eu posso posar ali, eu posso posar lá, entendeu? Porque uma coisa que é muito inimiga do pouso é fio. Você está voando no interior, o fio é o teu maior inimigo, né? Porque você olha a área de pouso ali, de repente tem um fio que passa no meio, que você só vai ver quando está pertinho, você já tem que fazer uma aproximação em função daquele fio para não bater nele, ou às vezes você nem vê, né? Então o maior inimigo da gente é o fio. Detectar o pouso, arrumar um pouso bom, definir a direção do vento, entrar. E se você achar que entrou, a tua asa está muito veloz e você tiver a possibilidade de esticar um pouquinho a marcha, você estica que vai melhorar o teu pouso. Você com a marcha mais esticada, você tem uma pressão de stall maior, quando você estolar ela para na hora, então isso melhora, mesmo se você tiver com vento de cauda. Você vai planar mais, você tem que ter um pouso maior, mas você vai ter uma precisão de stall maior, entendeu? Eu acho que pouso não tem muito mistério não. O problema do pouso é quando você vai pousar no interior, em chapada, com vento. Porque aí você tem aquela área do rotor, e essas asas são muito velozes, então para você chapar hoje, você chega no chão com muita velocidade, pode dar problema, mas fora isso não vejo nada de dificuldade não. Cara, vou te falar, um voo que eu nunca esqueci foi eu tenho vários voos muito maneiros, né? Mas eu tenho um assim que foi engraçado. A gente estava aqui num campeonato aqui no Rio, naquele dia de merreca, uma condição já assim de verão, e tinha aquela condição que vinha de norte com umas nuvens altas, condição maravilhosa, só que decolava aqui da rampa, era a maior merreca, e o campeonato era, se fosse merreca, permanência e pouso, mas tinham 3 pilões, que era Agulhinha, Hotel Nacional, rampa e pouso. E decolando as baterias, e todo mundo decolava, ficava na cara da rampa, dando para dentro ali, foi descendo, vai descendo, e tinha um pelotão enorme, e a minha bateria era eu e Mosquito. Aí eu já tinha feito várias vezes um voo de decolar da rampa, já jogar pelo ralo direto, passar para a barra, e ganhava na barra e ficava alta, entrava na condição, porque a condição de norte, se você estiver do lado de lá da Bonita, você ganha. Só que você tem que ter altura para passar para lá. Mas eu já tinha feito isso, ganhando aqui na rampa, jogando por cá, e já tinha feito jogando pelo ralo, mas sempre mais alto do que a rampa, nunca baixinho, né? Mas eu falei, vou arriscar dessa vez. Porra, tô eu e Mosquito aqui, não tem, merreca para baixo, devia ter umas 12 asas, umas 6 baterias voando aqui em cima desse morrinho aqui da minha casa. E aí o Mosquito decolou, na minha frente decolava o Mosquito, decolava eu. E eu pensei assim, na permanência e pouso, se tiver eu e Mosquito voando, ele decolou primeiro, eu decolei depois, se eu ficar na altura dele eu já estou perdendo. Então, para eu ganhar dele, eu tenho que pousar depois dele, pelo menos a diferença de decolagem. Quer saber? Eu vou pro tudo ou nada. Ele decolou e já foi pro pelotão que estava voando aqui no morro da minha casa na térmica,
que era uma térmica merreca. Eu decolei, já joguei pelo ralo, passei pelo ralo pro lado de lá, peguei a térmica lá, fiquei na fraquinha, falhada, fui, de repente ela bombou, eu ganhei tudo. Fui para 1.600 de altura, o mosquito já posado na praia, ganhei, o cara posou lá no Itanhangá, de repente eu apareci por trás da Bonita, pontinho pequenininho, fiz a agulhinha, fiz o nacional, fiz a rampa, cheguei na praia 1.000 metros para posar. Quando eu posei o mosquito, porra, não precisava ter feito isso tudo. Cara, eu nunca me esqueci desse voo, cara, foi muito maneiro. Essa é a sensação maneira do voo, né? De você ganhar uma parada com uma diferença assim absurda. Foi um risco, eu corri esse risco, eu já tinha feito esses voos. Tudo é uma composição de coisa, dei muita sorte chegar ali e pegar a térmica, eu tinha pouca altura para pegar aquela térmica. Mas, porra, foi um show, cara, foi uma sensação maravilhosa, né? Esse voo eu não me esqueço nunca. Cara, o que eu posso falar é o seguinte, quem gosta de voar e não está aprendendo a voar ou querendo evoluir para virar piloto de voo duplo, porque isso aí para mim é o fim da picada, quem quer aprender, primeiro, tem um equipamento novo, qualquer um que seja, novo, faça a troca do seu equipamento periodicamente, sempre asa nova, cinto moderno, variômetro moderno, para você aprender a lidar com o equipamento desse hoje, tem esse Compel aí, sempre desse equipamento, do equipamento bom. E vá às competições. Se você for nas competições, não pode ir no brasileiro inteiro, passa metade. Se inscreve, não adianta ir no Campeonato Brasileiro e não se inscrever. E não voar com os caras que estão voando bem. Você tem que ir no Campeonato Brasileiro, você tem que ir no Campeonato Carioca, você tem que voar com os tops. Tentar voar com os caras bons. Se tem um grupo teu que está indo viajar, voar, vai treinar e vá na competição. Porque a competição é a sua evolução, é onde você vai aprender a subir rápido e a voar rápido. Esse é o toque que eu posso dar. Eu aprendi assim, meu irmão aprendeu assim, da minha época todo mundo aprendeu assim, né? E eu acho que é a forma mais fácil de se aprender a voar.